Olá, amigos. Muito bom dia para mais uma live do Lar Espírita Casa de Samaritano. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5 do Evangelho, a leitura dos bem-aventurados são os aflitos. Hoje, bom dia, Karina. Hoje o tema vai ser: se não fosse um homem de bem, teria morrido. Vamos dar continuidade ao capítulo 5 e nós vamos tratar desse tema hoje. Vamos esperar aqui uns 2 minutinhos para que nossos irmãos vão entrando. Bom dia, Laila. Enquanto isso, vocês podem ir buscar um copo d'água para a gente fazer a nossa prece inicial. Dá um tempinho aqui, enquanto vocês vão entrando. Bom dia a todos. Tá todo mundo escutando e ouvindo bem, escutando e vendo bem, a imagem tá ok, o áudio tá ok. Bom dia, Marcelo. Tá ok, né? O áudio e o vídeo. Pois então, vamos começar a fazer a nossa prece inicial. Senhor Deus de misericórdia, iluminai esse momento de leitura do Evangelho, que nós possamos, que eu possa, através da leitura e das palavras, guiar os vossos pensamentos, os vossos ensinamentos, e que nós possamos encontrar em vossas palavras o acalento para a nossa alma, um guia para as nossas ações, e que possamos, assim, nos alimentar na melhora da nossa vida aqui na Terra, para que possamos galgar uma vida melhor na espiritualidade. Bom dia, Gardênia, Georgiane. Vamos começar. O item de hoje, para quem entrou agora, é o se fosse um homem de bem, teria morrido, continuando o capítulo 5 do Evangelho, tá? Vamos começar. Dizeis frequentemente falando de um homem mau que escapa de um perigo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa que a um bom que a receberá, em recompensa do seu bom mérito. O favor de que a sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois, quando vos servis deste axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja a de um homem mau, expressai-vos em dizer: gostaria mais que este se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que querereis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirieis de um prisioneiro que tivesse cumprido a sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele a que ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em um cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente
o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades ainda são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e, à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, porque ela não se vos apresentará senão como um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Então, essa é a leitura do Evangelho de hoje. E o que a gente pode tirar dessa leitura geral, né? Quando a gente faz essa leitura, vários questionamentos vêm à nossa mente. Primeiro, né, o que é ser um homem de bem? O que realmente significa ser bom, ser mal? Quais são os nossos pontos de vista que interferem na avaliação que a gente faz de determinar quem é bom, quem é mal, o que é bom e o que é mal, né? E o que realmente será que os maus eles são preservados de morrerem pelo fato de viverem mais? São questionamentos que a gente de certa forma tem na nossa mente, como ele mesmo diz, um pouco limitada, muito limitada ainda para compreender os desígnios de Deus, as coisas dos planos de Deus, né? Que realmente nos acomete esse questionamento, todo esse julgamento pelo próprio estado ainda muito material e imperfeito, referente à situação que nós, enquanto espíritos eternos, ainda nos encontramos. Por isso, estarmos aqui na Terra, né? Que, de certa forma, é um hospital para que a gente ainda consiga viver as nossas provas materiais, mas que possamos também evoluir enquanto seres espirituais, diante das nossas provas do material e das nossas expiações, que se refere às questões espirituais que a gente precisa seguir para tentar o burilamento, para tentar o nosso aperfeiçoamento, para que assim a gente consiga a cada dia estar sendo uma pessoa melhor, buscando ações melhores. E aí, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, quando ele diz, né? Pois bem, quando dizendo isso, estais com a verdade que, se fosse um homem de bem, teria morrido, efetivamente ocorre que muitas vezes dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa do que dá a um espírito mais elevado. Assim, essa proporção é dada, né? Quanto o maior trabalho que nós temos enquanto alunos nessa trajetória, nessa terra, nós precisamos ficar um tempo maior para poder desenvolvermos aquilo que é preciso para o nosso adiantamento, né? E quando ele fala isso, ele fala também que não necessariamente são só, como eu falei anteriormente, não são só as melhoras materiais, não são só as provas materiais, são os ensinamentos, são as melhoras que nós precisamos fazer enquanto espírito também, por estarmos na Terra, mas por sermos seres espirituais e que estamos em eterna evolução, até nós chegarmos à perfeição divina, a chegarmos ao exemplo de Cristo, que é tão enfatizado e que é o melhor exemplo que nós temos como ser perfeito, o ser que Deus realmente criou e que queria que nós fôssemos iguais. O exemplo de seres que Deus queria que nós fôssemos, né? E aí, quando a gente diz que ocorre um acidente, né? Quando muitas vezes, por exemplo, acontece um acidente de ônibus, um acidente de avião, um acidente que seja, né? E aí quem de nós nunca pensou isso, de
sobreviveu uma pessoa, mas não era uma pessoa legal. Por exemplo, fosse um prisioneiro, fosse alguém que cometeu algum crime, alguma coisa, né? A gente tende a pensar o seguinte: por que ele, ao invés das outras pessoas? Por que o bom não sobreviveu? E aí, eu vou contar aqui uma história para vocês que é uma coisa interessante, né? É até relacionada a... O exemplo é de um espírita que estava dirigindo, teve um problema motor, terminou que o carro dele capotou várias vezes, o carro ficou destruído e ele saiu ileso desse acidente. E aí, como o bom espírita que ele chegou em casa, quis fazer a leitura do evangelho junto com a família para agradecer a dádiva de ter sobrevivido, de estar ileso. E quando ele faz a abertura do evangelho, uma abertura aleatória, né, que a gente pensa que é aleatória, que é vinda do acaso, mas é dada justamente para ele a leitura dessa passagem no evangelho. E aí ele começa a fazer, né, os questionamentos que seriam meio que óbvios diante da situação que ele tinha acabado de passar. Ele pega e pensa: será se eu não sou bom o suficiente? Será se eu sou uma pessoa ruim? Ou será se eu poderia, de alguma forma, se eu realmente deveria ter morrido? Por que eu não morri? Será se eu sou tão bom assim? Será se eu sou ruim? São vários os questionamentos que adentram na cabeça da pessoa, né, com relação à experiência vivida e com relação à leitura realizada. E aí, isso demonstra dessa pessoa já uma análise, uma verdadeira análise realmente de saber o que ele está fazendo e o que realmente ele está vivenciando de acordo com o evangelho e se aquilo realmente está sendo suficiente para a melhora dele enquanto ser humano aqui na Terra, né? Então, que nós realmente possamos fazer essa avaliação, essa autoavaliação diante do que a gente fala, diante das nossas ações, diante dos nossos pensamentos, porque tudo isso gera uma vibração, gera um conjunto de um todo que reflete na nossa existência aqui na Terra e na nossa existência no plano espiritual também, né? E aí, dando continuidade, eu vou aqui para o último parágrafo, quando ele fala que habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. Crede que Deus é justo em todas as coisas, e, frequentemente, o que vos parece um mal é um bem. Mas vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. O que ele quer dizer com isso, né? Que a nossa compreensão ainda é muito limitada para a gente identificar até as próprias necessidades da gente mesmo. E se a gente tem essa dificuldade, como é que a gente pode julgar o outro diante daquilo que ele vive, se nem nós conseguimos aparar e conseguimos realizar uma reforma íntima tão rápida com relação aos nossos pontos cegos? Porque cada um tem o seu ponto cego. Muita gente precisa de psicólogo, de analista, de uma série de fatores para poder descobrir realmente o que é que é preciso, quais são as suas necessidades, quais são os pontos que ele precisa reformular na vida para que a vida possa continuar, a vida possa começar a andar, né? Então, ele fala com relação a esse entendimento. E aí, e a gente também tem que parar para pensar também que, assim, por mais que aconteçam coisas que a gente considere boas e coisas que a gente considere ruins, essas coisas ruins também vêm
para o nosso ensinamento. São lições que Deus, em sua infinita bondade, tenta nos mostrar para que nós possamos retornar ao eixo e caminhar de uma forma mais acertada, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais compassiva com relação a nós mesmos, com relação ao nosso próximo, com relação ao ambiente que a gente vive, as relações que a gente tem, e com isso a gente consiga uma maior harmonia, né? Outra coisa importante também falar é que, assim, quando a gente fala nessa proposta, se fosse um homem de bem teria morrido, a gente tem que falar também na questão dos seres humanos. Porque, assim, todos os seres humanos têm uma determinada proposta. Tem seres humanos que eles têm vêm para a Terra com uma proposta de querer melhorar, vivendo muito, mas também tem a proposta deles se melhorarem, permitindo partir cedo. Assim como tem seres que encarnam e continuam naquela proposta de não aceitação das palavras de Cristo e que vivem muito, e outros que vivem menos, mas sempre visando essa questão do melhoramento. Sempre são dadas as condições e o livre-arbítrio também influencia muito na questão do ir cedo, do ir cedo e do ir depois, né? Para o ser que ainda não conseguiu concatenar essa ideia de bem que o Evangelho nos traz. Porque a partir do seu melhoramento, a partir das suas ações, da sua reforma íntima, ele pode realmente conseguir ir galgando graus de evolução, e assim é dado para ele uma oportunidade de melhoramento em outros mundos. Porque é como a gente faz a metáfora do hospital, e como ele fez aqui no próprio Evangelho, a questão da prisão, que não é justo, e Deus em sua infinita bondade é justo, não é justo que se tenha dentro da prisão alguém que já tenha cumprido sua pena e que liberte-se aquele que ainda não cumpriu essa pena. Então a gente tem que analisar, fazer essas metáforas e tentar trazer de uma certa forma para o nosso entendimento, para o nosso dia a dia, para que a gente faça realmente essa análise de como de como andam as nossas ações, de como andam a nossa evolução diante de Deus, diante do próximo, diante da sociedade que a gente vive, né? E aí, com isso também a gente tem que lembrar que, de acordo com a vida que nós temos hoje, que a gente tem que buscar na vida corpórea um equilíbrio para que a gente colha realmente aquilo que a gente tanto deseja, porque muitas vezes as provas vêm porque a gente tem dificuldade, tem uma resistência na questão de nos melhorar e de aprender aquilo que várias vezes nos foi posto, mas nós não conseguimos aprender, e aí são dados. É igual uma escola. Quando a gente não consegue a média para passar de uma determinada fase, de uma determinada meu Deus, como é o nome? Série. De uma determinada série, a gente não consegue passar para a próxima. Então, isso é assim. Quando a gente... como a gente faz de regar uma planta, por exemplo. Quando a gente planta uma sementinha, a gente coloca essa semente no vasinho, coloca ela no chão, no adubo, e coloca lá. Se a gente não aguar, não cuidar dessa planta, ela provavelmente não vai germinar frutos e não vai progredir e não vai germinar frutos. Então isso a gente tem que... A natureza é uma coisa maravilhosa e a gente tem dificuldade de funcionar como os seres naturais, os seres espirituais que Deus nos criou para ser, né?
Então, é uma metáfora são metáforas que a gente usa para que a gente possa exemplificar o que Cristo, no nosso entendimento, o nosso entendimento que ainda é limitado, como Cristo pede que nós hajamos diante das provas, diante do próximo que está diante da gente, porque a gente ainda tem uma capacidade limitada, mas a nossa capacidade, pelo fato de sermos materiais e sermos imperfeitos, porque nós ainda estamos numa escala de imperfeição ainda elevada, nós temos o viés do julgamento muito forte dentro de nós. Então é bom para que, como a Karine falou aqui, vigiai e orai, o vigiar e orai, ele começa dentro de nós, para que só assim a gente consiga ajudar o próximo e consiga ajudar. Não é julgar, não é a gente tentar ajudar dentro daquilo que o nosso adiantamento permite que seja feito. Porque também cada pessoa só vai melhorar, cada pessoa só vai ter a sua melhora espiritual se assim ela quiser. Ninguém consegue melhorar o próximo, consegue ajudar o próximo se ele não se permitir essa ajuda. Conversando horrores aqui, né? E assim, como aqui na Terra nós somos seres espirituais, mas nós estamos numa encarnação material para que as questões materiais que ainda são muito fortes em nós como espíritos, não é justo que a gente também se limite a achar que nós não vamos melhorar, que nós ainda somos muito, muito imperfeitos. Nós temos aqui fazer essa avaliação, nós temos que buscar realmente melhorar a cada dia, nós precisamos, porque assim como o grau de tempo de vida é dado para aqueles que ainda têm muita coisa para resolver aqui na Terra, que nós possamos fazer a nossa parte o melhor que seja possível para que nós galguemos realmente aquilo que a gente tanto quer, que é uma vida mais amena, uma vida mais amorosa, uma vida mais sem problemas, porque todos nós temos problemas, são problemas diferentes, são problemas que cada espírito traz a partir das suas reencarnações, a partir das suas vivências em outros planos espirituais, aqui mesmo na Terra, porque pode ser que alguns de nós já tenhamos encarnado aqui na Terra várias vezes e que nós ainda precisamos nos melhorar para que nós possamos galgar lugares melhores em outros mundos, uma vida melhor em outros mundos. E era sobre isso, essa questão do se fosse um homem teria morrido, é que a gente não tem essa capacidade de julgar quem somos nós, afinal, na fila do pão, com relação a Deus, com relação a Jesus, com relação aos espíritos mais evoluídos, para nós julgarmos e dizermos o que é bom, o que é mal. O que a gente tem que fazer é tentar fazer isso dentro de nós, para que realmente nós possamos, nos modificando, a gente modifica o meio em que a gente vive. E nós possamos, enfim, estar galgando melhores lugares após a nossa vida terrena. Algumas pessoas aqui entrando ainda. Vocês querem comentar alguma coisa? Vou tomar aqui uma aguinha que eu falei demais. Quem não pegou uma aguinha ainda, dá tempo ainda de pegar uma aguinha para nós fazermos a nossa oração, a nossa prece final. Que aí eu aguardo aqui um pouquinho. Já tá quase no tempo. Pois vamos lá. Eu vou pedir para quem se sentir à vontade
que nós fechemos os nossos olhos, que nós peçamos a Deus que esteja presente aqui conosco, e nós sabemos que quando mais de uma pessoa se reúne para falar da palavra de Deus, Ele aqui estará, sempre estará. Nós pedimos, Senhor, na verdade, nós agradecemos a todas as oportunidades que nos são dadas, porque assim como as boas oportunidades, como as que nós consideramos ruins, são oportunidades nos dadas para o nosso crescimento, nosso adiantamento espiritual. Que nós possamos, nessa semana, realmente refletir sobre essa palavra lida, sobre as nossas ações, sobre o que a gente fala, o que a gente pensa, como nos tratamos, como tratamos as pessoas que são queridas, como tratamos aqueles que estão à nossa volta, mas que nem mesmo conhecemos. Que possamos fazer com que a vossa luz brilhe dentro de nós e que assim, Senhor, possamos levar uma vida mais leve, mais amorosa, que nós consigamos ser pessoas melhores a cada dia, tentando realmente melhorar naquilo que ainda nos é difícil para fazermos. E que assim, Senhor, nós possamos estar contribuindo tanto para o nosso adiantamento espiritual, quanto dos que estão junto a nós nessa proposta de melhoramento e aperfeiçoamento divino. Desejo a todos vocês. Obrigada, Glória. Desejo a todos vocês um bom domingo, um final de domingo e uma ótima semana. Que Deus nos acompanhe, porque Deus está sempre dentro de nós, dentro dos nossos corações. A gente só precisa escutar mais e fazer com que a presença dele se reverbere através de nós, tá bom? Bom dia, um beijo para vocês.